bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos números de uma pesquisa de opinião pública, bem recente, que mapeou o sentimento lá em Caicó, no Seridó do Rio Grande do Norte, sobre a administração municipal. Olha, recebemos aqui os dados completos do Instituto Agora CEI. A coleta foi feita agora há pouco, dias 20 e 21 de setembro de 2025. E é uma amostra boa, viu? 500 entrevistas. 500, né? Bem distribuídas entre a cidade e a zona rural. Isso é importante. Exato. E tem aquele detalhe técnico, né? A margem de erro. É de 4,4% percentuais para mais ou para menos. Dá uma confiança boa nos resultados, apesar daquela variaçãozinha possível. Então, o que a gente quer entender aqui é como é que a gestão do prefeito Dr. Tadeu, que está no segundo mandato, está sendo vista pelo pessoal de lá. E olha, logo de cara tem um número que chama a atenção. Uma aprovação geral, assim, bem expressiva. É verdade. Mas o curioso é que essa aprovação alta parece que convive com algumas queixas sobre a infraestrutura, sabe? Coisas que a gente ouve falar da cidade. Então, vamos tentar entender essa dinâmica. Como pode ter tanto apoio com desafios visíveis? Bom, o número principal é forte mesmo, quase 74%, para ser exata 73,8%, dizem que aprovam o jeito que o Dr. Tadeu administra Caicó. É um número bem alto. E do outro lado, a desaprovação ficou em 16%. Uns 10% não souberam ou não quiseram opinar. Para um prefeito no meio do segundo mandato, é bem considerável, né? Com certeza. E não é só o aprovo ou desaprovo, né? Quando a pesquisa pede para qualificar, para dar uma nota, digamos assim, aí os números confirmam esse apoio. Se a gente soma quem acha a gestão ótima, que foi quase 18%... 17,8%. Isso. Com quem acha boa, que foi quase metade, 49,2%, a gente chega a 67% de avaliação positiva. É um patamar bem sólido, né? Sim. E a avaliação regular... Ficou ali nos 21,8%, mais ou menos. E as negativas mesmo, ruim e péssima, juntas, não chegam a 9%. Ficaram em 8,8%. E tem um ponto interessante para a gente ter uma ideia melhor. A comparação com a Câmara de Vereadores. Ah, sim, a pesquisa também olhou para isso, né? Exato. E aí a diferença é grande. A Câmara teve 46,4% de aprovação. Bem menos que os quase 74% do prefeito. Nossa, quase 30 pontos de diferença. Pois é. E a desaprovação da Câmara foi de 30,6%, quase o dobro da rejeição do prefeito. Isso mostra bem, assim, que a imagem da gestão do Dr. Tadeu está bem melhor avaliada que a do Legislativo lá em Caicó. Impressionante essa diferença. Isso leva de volta àquela questão, né? Se a aprovação geral é tão alta, supera a Câmara. Mas existem problemas discutidos na cidade. Quem são as pessoas que mais apoiam o prefeito? Olhar os detalhes demográficos deve ajudar a entender isso, não? Com certeza. A aprovação não é um bloco só, varia bastante. Por exemplo, mulheres e homens. Tem diferença? Tem, e é notável. Entre as mulheres, a aprovação chega a quase 80%. 78,5% para ser preciso. Nossa! E os homens? Aí fica em 68,5%. São 10 pontos percentuais de diferença. É bastante coisa. E a idade, como fica? Também influencia. Os mais jovens, de 16 a 24 anos, são os que mais aprovam, quase 81%, 80,7%. Ah, os jovens. E o mais interessante é a avaliação ótima, né? O nível máximo de satisfação. Isso. Essa avaliação ótima é mais forte justamente nos jovens. Quase 25% deles deram essa nota. E nos mais velhos também, né? Exato. No pessoal com 60 anos ou mais, a avaliação ótima passa dos 30%, 30,3%. Parece que a gestão agrada muito nesse nível mais alto, justamente nos dois extremos de idade. Curioso isso. E a renda? A renda também é um fator-chave? A aprovação dispara nas faixas intermediárias, olha só. Quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, a aprovação é de 88,5%. É quase unanimidade, uau. E quem ganha de 3 a 5 salários, também muito alta,
quase 83%, 82,8%. Nesses grupos, o apoio é fortíssimo. E a escolaridade? Segue essa linha? Segue. Quem tem nível superior aprova mais, passa de 81%. 81,1%. Isso. E quem tem ensino médio completo também aprova bastante, 75,2%. E profissionalmente, a pesquisa destaca donos de negócio, com 80% de aprovação, e funcionários públicos, com 78,4%. Então, o quadro é de um apoio amplo, mas com picos bem claros. Mulheres, jovens, renda média, maior escolaridade. Ok, então temos esse cenário de aprovação alta com esses recortes que ajudam a explicar a força. Mas vamos sair um pouco do geral. O que, na prática, o pessoal de Caicó acha que são os acertos? Quais serviços estão brilhando mais? Olha, o campeão disparado, assim, é a coleta de lixo. Quase 78% de aprovação, 77,6%. Um número muito bom para um serviço essencial. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Em alguns bairros, tipo Itãs, IPE, Ajuto Dias, a pesquisa marcou 100% de aprovação para coleta de lixo. 100%. 100%. Unanimidade total nesses lugares. É de pensar, né? Um serviço básico, mas quando funciona 100%, o impacto que isso tem. Sem dúvida. E a saúde também aparece forte, né? Vários serviços bem avaliados. O Hospital do Seridó, por exemplo. Quase 73%, né? 72,6% de aprovação. Isso. E os postos de saúde também, muito bem avaliados. 71,2% aprovam. Indica que os serviços mais usados no dia a dia estão com uma percepção boa. E os outros hospitais e a policlínica? Também tem aprovação da maioria. O Hospital Regional, o antigo CESP, com 55,4%, a Policlínica com 57%. Mas aí tem um detalhe. Qual? Especialmente na Policlínica, muita gente não soube ou não quis opinar. Mais de 36%. Ah, talvez usem menos ou conheçam menos esse serviço específico. Pode ser isso. Comparado com os postos do Hospital do Seridó, que parecem mais presentes na rotina das pessoas, né? Faz sentido. E educação municipal, como foi a avaliação? No geral, foi bem. Quase 70% de aprovação, 69,6%, um número forte. Mas teve um dado aí que saltou aos olhos, né? Teve. O recorte da zona rural. Lá, a aprovação da educação municipal sobe para 92,5%. Nossa, quase unânime no campo. Isso diz muito sobre as escolas municipais fora da cidade. Com certeza. Mas, claro, a gente precisa olhar o outro lado também, onde a população aponta problemas. Sim, nem todos são flores, né? Exato. E é aí que fica interessante. Identificar onde a avaliação é mais dividida ou até negativa e contrastar com aquela aprovação geral alta que a gente viu. Vamos lá. O que aparece com a avaliação mais dividida? Olha, a assistência social, que mede ajuda aos mais pobres, tem 55,2% de aprovação. É maioria, mas tem quase 26% de desaprovação. É um contraponto. E a limpeza pública? Aquela das ruas e praças, não a coleta de lixo em casa. Essa segue uma linha parecida. 55% aprovam, mas quase 38% desaprovam. São áreas onde a aprovação vence, mas a insatisfação é considerável. Agora, as áreas mais críticas mesmo, onde a coisa aperta. Pavimentação e calçamento das ruas. Ah, essa é clássica, né? Aqui a aprovação ainda é um pouquinho maior, 52,2%. Mas a desaprovação é altíssima, quase 44%. Quase um empate técnico na cidade toda. Só que aí vem o detalhe dos bairros. Em lugares como Valfredo Gurgel, a desaprovação da pavimentação explode para quase 88%. 88%? Isso. E no Recreio, quase 89%. Nesses bairros, a situação das ruas é vista como um problema enorme, um contraste brutal com a média. Entendi. E seguindo na infraestrutura, saneamento básico, o esgoto. Esse é o único ponto onde o negativo ganha no geral da cidade. 50% cravados desaprovam o serviço de esgoto. Metade da cidade. Contra 44,6% que aprovam.
É um déficit claro na avaliação, um desafio estrutural mesmo. E qual foi o ponto com a maior rejeição de todos? O tal calcanhar de Aquiles? Parece que sim. O trânsito. Esse foi desaprovado por quase 60% dos entrevistados. 59,6%. Nossa, quase 6 em cada 10 pessoas. É, de longe, o ponto mais problemático que a pesquisa apontou. A maior taxa de rejeição entre tudo que foi avaliado. Então, juntando tudo isso, a aprovação alta, os grupos que apoiam mais, os serviços bons e esses problemas de infraestrutura, a imagem fica mais complexa, né? Fica muito mais nítida essa complexidade. E a gente vê como a geografia importa. Lembra da coleta de lixo com 100% em Itãs, IP Nova Descoberta? Sim. Não é surpresa que a aprovação geral da gestão também seja de 100% nesses mesmos bairros, segundo a pesquisa. O serviço excelente puxa a avaliação para cima. E onde a avaliação é mais baixa? Por exemplo, no Penedo, a aprovação geral do prefeito ficou em 45,5%. Ali não é majoritária. Ah, interessante. E no Alfredo Gurgel, aquele com a pavimentação super criticada, a aprovação geral é de 60,6%. É a maioria, mas bem abaixo da média da cidade. E na zona rural, com a educação tão bem avaliada? A aprovação geral lá ficou em 70%. Positiva, mas um pouco abaixo da média urbana. Mostra como a experiência local, bairro a bairro ou campo versus cidade, molda a visão do todo. Certo. Então, vamos tentar amarrar isso tudo. O que essa radiografia nos diz sobre a administração do Dr. Tadeu em Caicó, agora em setembro de 2025? Olha, o retrato é de um prefeito com um capital político forte, né? Refletido nesses quase 74% de aprovação geral. E superando bem a Câmara. E essa popularidade vem de onde, principalmente? Parece que de 2 pilares. Primeiro, o apoio forte daqueles grupos que a gente viu. Mulheres, jovens, renda média, maior escolaridade. E segundo, a percepção muito boa de serviços essenciais. Coleta de lixo exemplar, saúde bem vista, educação forte, especialmente na zona rural. Coisas que afetam o dia a dia. Mas, e sempre tem o mas, né? Sempre tem. A pesquisa deixa claro que essa popularidade toda convive com alertas bem fortes sobre a infraestrutura urbana. Pavimentação dividindo opiniões, com críticas pesadas em alguns bairros. Exato. Saneamento com avaliação negativa no geral e o trânsito com uma grande dor de cabeça, com quase 60% de desaprovação. É uma dualidade bem marcada, então. Exatamente. Uma gestão popular, reconhecida pelos serviços diretos, mas com desafios enormes e críticas fortes em áreas estruturais. Mobilidade, saneamento, ruas. Essa tensão entre o serviço na porta de casa e a infraestrutura da cidade é o grande ponto que os dados mostram. Então, para fechar nossa análise de hoje, a gente vê em Caicó uma administração com bastante força política, né? Sim. Sustentada por essa base de apoio e por serviços bem avaliados como saúde, educação, limpeza. Porém, com uma insatisfação clara e concentrada geograficamente nos problemas de infraestrutura. Trânsito, esgoto, pavimentação em certas áreas, isso é muito presente. Exato. E isso deixa uma reflexão, né? Não só para a gente que analisa, mas para a população, para a própria gestão. Diante dessa divisão, serviços bons de um lado, infraestrutura criticada do outro, o que priorizar? Como equilibrar, né? Manter o que tá bom e atacar esses gargalos que incomodam tanto, segundo a própria pesquisa. É a pergunta que fica no ar. Os dados sugerem o dilema, mas a resposta, essa vem com as ações futuras e com as próximas pesquisas, claro. E com essa questão em mente que mostra essa opinião pública com tantas facetas, a gente encerra nossa análise detalhada dos dados da pesquisa em Caicó. Obrigada pela companhia e até a próxima.